Olá, caros ouvintes. Passo hoje mais uma dica jurídica. Bem de família pode ser penhorado? Eu vou explicar tudinho, que pode e que não pode. Mas antes, inscreva nesse canal, deixe seu like, toque o sininho das notificações, comente e compartilhe. Existe muita dúvida em muitas pessoas aí sobre o bem de família. E o que é bem de família? Então, a Lei 8.009 de 1990, em seu artigo 1º, ela estabelece o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nela residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, a priori, o bem onde a pessoa reside é considerado bem de família porque é para o sustento e o cuidado da sua família. Parágrafo único dessa lei, desse artigo 1º, diz: a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam as construções, a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarneçam a casa desde que quitados. Aí, impenhorabilidade do bem de família tem exceções? Tem. Então, a priori dá a impressão que tudo é impenhorável, mas tem exceções. Tem exceções porque senão todo mundo construiria um bem de família, compraria um imóvel, ia morar, né, construir uma mansão, gastava fortuna lá para um imóvel, colocava tantos bens lá dentro e dizia que tudo é de família e aí pode dar o calote e fazer o que quiser. Então a lei protege alguns órgãos aí, algumas situações. A legislação brasileira prevê algumas exceções à impenhorabilidade do bem de família. Isso significa que, em certas situações, né, ele pode ser alvo de penhora. Quais são as principais exceções? Incluem o financiamento do próprio imóvel. Então, se a dívida foi contraída para comprar imóvel, quem compra imóvel financiado normalmente tem alienação fiduciária. Então, responde. Se ele não, a pessoa morreu, né? Não paga a dívida, não, o imóvel vai responder pela dívida. Tá? Ou se a pessoa contraiu a dívida, né? Contraiu a dívida para a construção ou melhoria da residência, também poderá ser penhorado. Está certo no artigo 3º, inciso 2 da Lei 8009/90. Então, não adianta a pessoa gastar fortuna aí dizer, vou pegar um dinheirão, vou reformar minha casa, vou arrumar, vou melhorar, vou ampliar o imóvel e depois ela dá o calote. Ou pode ter problema, mas normalmente às vezes não quer pagar, né? Ou faz a dívida sem ter condições, não paga e acha que eu estou no bem de família, não tem dinheiro, vai perder o bem. Ou paga ou vai para leilão. Você é penhorado e pode ir para leilão, né? E aí perde o bem. E se o leilão for vendido um valor maior da dívida, a pessoa pega de volta. E se faltar, ainda pode responder até por outros bens. Isso, cada caso é um caso. Obrigações de natureza alimentar, esse é o mais complexo. De natureza alimentar não tem jeito. Qualquer pessoa que tem dívida de alimentos, pensão alimentícia, né? Porque envolve o sustento direto de uma pessoa, então ele tem que depende do alimento. Então ele responde sim, o bem de família responde quando a pessoa não paga, não quer pagar, então qualquer bem que a pessoa tem pode ser penhorado. Tá? Então pode ter um imóvel residencial, não importa o valor que tem, ele pode ser penhorado, a não ser que seja valores muito altos, né? Daí existem umas brechas aí. Mas o dívida familiar é o mais severo. A pessoa não escapa. Dívidas fiscais. Se o proprietário do imóvel tem débitos de imposto, como tributos municipais, estaduais ou federais, né? A residência pode ser penhorada para saldar essas dívidas, está no artigo 3º, inciso 4º desta lei, 8009/90. Ou seja, o Estado não perde, não. O Estado, né? Seja o Estado membro ou Estado União, né? Eles não perdem. Está devendo débito de impostos, tributos municipais, federais, por isso que as pessoas às vezes não pagam IPTU, fica devendo.
a prefeitura entra com a execução e acaba adjudicando o imóvel normalmente, né? Aí fica para ela, mas depende do valor do imóvel, vai para leilão e é vendido para a pessoa na dívida. Então, o Estado, prefeitura, municípios não perdem, né, o bem. Ou seja, a pessoa que tem um imóvel só, ele pode ser suscetível de penhora. E outra é a execução de hipoteca sobre imóvel. Quando o imóvel é hipotecado como garantia real, seja pelo casal ou por entidade familiar, ele pode também ser penhorado para satisfazer a dívida. Isso ocorre porque a pessoa oferece o imóvel, né, como garantia, ela hipoteca o imóvel. Então o proprietário está consciente, ele está abrindo mão do seu imóvel, está abrindo mão da empenhorabilidade. Ele sabe que se ele não pagar, ele está entregando o seu imóvel para, né, como penhora, não pagou, né, aí vai ser penhorado. O artigo 3º, esse está no artigo 3º, inciso 5º dessa lei. Mais o outro ponto fundamental aqui. O imóvel adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal, caso o imóvel tenha sido adquirido em valores obtidos de maneira ilícita, ele pode ser penhorado. Então, além disso, o bem de família pode ser executado para cumprimento de sentença penal condenatória que exige o ressarcimento, indenização ou até perdimento de bens em situações relacionadas aos crimes. Então, está no artigo 3º, inciso 6º, Lei 8.009/90. Então, muitos adquirem, né, produtos, né, com venda e tráfico de droga, de roubo, etc. Então, é suscetível de ser penhorado. Ou tem sentença judicial para ressarcimento, né, certas pessoas que foram roubadas, por exemplo, a pessoa tirou, desviou o imóvel, né, cometeu uma fraude, e aí vem sentença judicial, a pessoa tem que ressarcir o valor da dívida. Então, dívida com fiança locatícia. Quando uma pessoa oferece um imóvel para em garantia, para locação, né, o fiador pode ter seu bem penhorado. Então, você, se for ser fiador de alguém, cuidado, porque o fiador responde. Tá? Então, é justamente para garantir o contrato de aluguel, né, a obrigação financeira. Então, o bem de família pode ser penhorado para cobrir este prejuízo. Está no artigo 3º, inciso 7 desta lei. Então, cuidado se você for ser fiador, né, em qualquer situação, mas locador, né, você é fiador de uma locação, tá? Você vai pagar, vai ter seu bem penhorado também se você não pagar. Se for fiador, né, outra hora eu falo sobre isso, é bíblico, vou falar os versículos bíblicos. A pessoa que quer ser fiador, ela já tem que ter o dinheiro já garantido, porque ela sabe que se a pessoa não pagar, ela vai pagar. E muitas vezes ela se torna fiadora e depois vai ter problema. Eu já tive problema judicial assim. Então, em situações de relevância social e jurídica, a penhorabilidade do bem de família é permitida. Então, garantindo equilíbrio entre a proteção da moradia e o cumprimento das obrigações legais. Então, está aí, né, as situações em que o bem é penhorável, né, e quando não pode ser penhorado. Então, apenas a título de informação, para vocês saberem, então cuidem, né, qualquer negócio que vão fazer para depois não ter problema. Tá? Então, todo cuidado é pouco, os negócios têm que ser feitos com sustentabilidade, né? Não comprar qualquer coisa igual muitos compram automóveis, em 60 vezes, sem entrada, não tem dinheiro para pagar a entrada, depois mal e mal começa a pagar, não analisa o custo de um seguro que é alto, não analisa IPTU, IPVA, não analisa o custo de combustível, despesa, o carro desvaloriza, um ano depois já está desvalorizado, passam 2 anos, a pessoa quer, né, pegou 100 mil, 50 mil, vamos dizer, né, de financiamento para comprar um carro, ou um carro popular, e aí passou um ano, né, o carro desvalorizou, 2 anos, ela já tinha que ter pago as prestações, ela quer pegar, fazer com que o banco aceite o que receber pelo valor atual, já desvalorizado, e ainda divide em 60 vezes e não quer pagar juros. Não, a pessoa não pegou o carro do banco, da financeira, ela pegou dinheiro. Se ela pegou dinheiro, ela tem que pagar em dinheiro corrigido, né? E depois não quer perder o bem.
Então, cuidado com os negócios que você faz aí, se não tiver condições de fazer. Já serve de dica aí também. Compre um automóvel mais barato, tenta comprar à vista ou com que você possa pagar. Muitos querem ostentar o que não pode, né? Vou andar com um carro de luxo, um carro novo, né? Porque as empresas oferecem aí essa entrada, né? Justamente está o engano, tá? Para ludibriar as pessoas, levar as pessoas ao caminho, né? Que depois não vai ter volta. Então, compre aquilo que você pode. Se você não pode, não compre a prazo para depois não ter problema, não querer pagar juros, não querer perder seu bem. E vai perder porque o bem está alienado, aí o banco vai tomar o cargo. E se o dinheiro da dívida não chegar para pagar, depois vai para leilão, ainda você vai responder, vai ter que, né, oferecer outros bens a pior. Se não tiver, vão cobrar por alguns anos, aí até prescrever, vão ficar cobrando de ti. Tá bom? Que sirva de informação. Então, espero que Deus te ilumine e te guarde, te dê sabedoria para fazer os negócios certos, não fazer negócios aí de qualquer jeito, né, para depois não perder o seu bem, não ter problemas jurídicos, daí sai caro. Que Deus continue abençoando vocês, um grande abraço, sucesso.